Esta é a quarta e última aula do curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Ao término desta aula, chegaremos ao final deste curso. Esta é uma aula mais prática, na qual são explicados os passos de como são feitas as comunicações, seja de não ocorrência, seja de ocorrência suspeita, tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Preste atenção e entenda como se faz isso, para que lhe seja possível fazer o que deve ser feito. Lembre-se, isto não é uma brincadeira. As informações contidas neste curso são muito sérias. Aproveite esta oportunidade de ser protagonista na história da moralização brasileira e, com isso, ter sucesso, prestígio e proveito. Tenham uma boa aula. Para a comunicação de não ocorrência, o link "Clique aqui para realizar a comunicação de não ocorrência" já diz o que é para fazer. Clicando nesse link, será aberta uma tela que permite escolher entre pessoa física ou pessoa jurídica. O corretor de imóveis escolhe pessoa física se for o declarante da comunicação de que no ano anterior não participou de nenhum dos casos que exijam uma comunicação. Caso o declarante for uma pessoa jurídica, deve-se escolher pessoa jurídica para fazer a comunicação em nome da empresa. Importante lembrar que pessoa física é uma coisa e pessoa jurídica é outra. Ambas devem fazer essa comunicação no caso de não terem se envolvido em negociações que exigissem comunicação ao COAF. O corretor que representa a pessoa jurídica deverá fazer comunicação de não ocorrência da pessoa jurídica e outra comunicação de não ocorrência enquanto pessoa física. Caso a escolha tenha sido pessoa física, abrirá a tela com a comunicação de não ocorrência e bastará clicar na caixinha ao lado esquerdo da frase "de acordo", para selecionar isso, demonstrando a concordância com o texto acima, pelo qual comunica-se não ter havido ocorrência dos casos que exijam comunicação ao COAF. Além disso, faz-se necessário digitar o número de CPF e clicar no botão "Pesquisar". Feito isso, a tela seguinte será o comprovante de realização da comunicação de não ocorrência. No caso de ter escolhido pessoa jurídica, as telas são similares, com a única diferença de ter que inserir o número de CNPJ ao invés do CPF. Caso o declarante da comunicação de não ocorrência seja pessoa jurídica. Na tela que abrir, também é necessário clicar na caixinha ao lado esquerdo da frase "de acordo", demonstrando a concordância com o texto acima e, neste caso, deverá ser digitado o CNPJ, já que esta se refere à comunicação de não ocorrência de pessoa jurídica. Dessa forma, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica comunica para os devidos fins do disposto no inciso 3º do artigo 11 da Lei 9.613 e no artigo 12º da Resolução COFECE, número 1336 de 2014, a não ocorrência no período indicado de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao COAF, através do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Vale ressaltar que é importante manter bem guardado o comprovante dessa declaração. O comprovante da comunicação apresenta o mesmo conteúdo da tela anterior, com os dados da sua realização. Lembrando, a comunicação de não ocorrência deve ser feita dentro do mês de janeiro de um ano, quando não tiver havido nenhuma ocorrência durante 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. Caso tenha havido alguma ocorrência que se enquadra nas exigências de comunicação, então, uma vez que tenha sido feita a comunicação de alguma ocorrência ou suspeita, obviamente, não deverá ser feita a comunicação de não ocorrência. Para fazer a comunicação de alguma operação suspeita, deve-se acessar o website do COFECE, clicando no item Utilidade Pública do menu superior e escolher a opção Prevenção à Lavagem de Dinheiro para abrir a mesma página onde se encontra o link da comunicação citada anteriormente. Neste caso de comunicar alguma ocorrência, deve-se clicar no link acerca da comunicação de operações suspeitas para acessar o sistema do COAF. A tela que abrir será o SIS-COAF, o sistema do COAF para realizar as comunicações. Caso seja o primeiro acesso, bastará clicar no botão Primeiro Acesso. Na tela que abrir, deve-se escolher se o cadastro a ser realizado é de pessoa física ou de pessoa jurídica. Todos os corretores de imóveis que tenham comunicações a fazer deverão fazer o cadastro de pessoa física.
o cadastro de pessoa jurídica deverá ser feito por todas as pessoas jurídicas inscritas no Cresce. Tendo escolhido pessoa física, bastará digitar o CPF, o e-mail, digitar novamente o mesmo e-mail para a confirmação desse e-mail e digitar o CAPTCHA, digitando os caracteres que aparecem na imagem acima desse campo. Com isso, comprova-se ser uma pessoa de verdade e não um sistema tentando criar cadastro automático. Completando os campos, bastará clicar no botão Enviar e-mail. O sistema enviará uma mensagem para o endereço de e-mail digitado. Essa mensagem serve para confirmar o cadastro. Deve-se abrir essa mensagem no sistema pessoal de e-mail. Na mensagem enviada, haverá um link de confirmação, o qual deverá ser clicado. O link da mensagem do e-mail fará abrir uma tela onde deve ser digitado o CPF. Na verdade, é comum que esse campo já apareça completado. No campo à direita, bastará digitar os caracteres que aparecerem na imagem acima dele e clicar no botão Prosseguir. Na tela que abrir, deve-se adicionar as atividades da pessoa física que esteja se cadastrando. Para isso, basta clicar no botão Adicionar atividades não listadas, uma vez que no primeiro acesso a tabela aparece vazia. Ao clicar no botão Adicionar atividades não listadas, abrirá uma janela para escolher dentre as várias atividades obrigadas, conforme previsto em lei. A lista apresenta opções como corretor imobiliário, serviço de assessoramento e ou cobrança de aluguéis imobiliários, serviço de compra e venda de imóveis, serviço de intermediação na compra, venda e locação imobiliária e serviços de avaliação patrimonial de imóveis. Escolhe-se a atividade e clica-se no botão Incluir. Esse procedimento poderá ser feito quantas vezes forem necessárias para contemplar todas as atividades da pessoa. Dessa forma, a tabela será completada com as atividades selecionadas. Feito isso, bastará clicar no botão Prosseguir. Caso o COFES não tenha liberado a habilitação do corretor de imóveis no SISCOAF, aparecerá esta mensagem na tela e haverá a necessidade de entrar em contato com o COFES para resolver a questão. Estando o corretor de imóveis liberado a acessar o sistema, abrirá a tela para completar 2 campos, sendo um deles com a data de nascimento e o outro com o nome da mãe da pessoa que esteja se cadastrando. Após o que, clica-se no botão Prosseguir. Na tela seguinte, será necessário completar os campos com os dados solicitados, sendo nome completo, CEP, endereço, incluindo complemento, bairro, UF e cidade, entre outros. Os campos sinalizados com um asterisco vermelho são obrigatórios. No campo Senha, deve-se digitar a senha que se deseja criar para acessar esse sistema do COAF. E abaixo deste, no campo Confirme a senha, deve-se digitar essa mesma senha novamente. Feito isso, bastará clicar no botão Prosseguir. A tela seguinte será uma tela de confirmação. É importante verificar se todos os dados estão corretos. Caso haja algum dado errado, bastará clicar no botão Voltar, completar os campos com os dados corretos e clicar no botão Prosseguir para voltar a essa tela agora com os dados corretos. O botão Prosseguir nesta tela está desabilitado. Para habilitá-lo, deve-se clicar na caixinha à esquerda da frase Declaro estar ciente do termo de uso do SISCOAF. A expressão termo de uso é um link. Clicando nesse link, abrirá o termo para que se possa ler e, se desejar, imprimir. De toda forma, para habilitar o botão Prosseguir, deve-se clicar na caixinha. Uma vez habilitado o botão, bastará clicar nele para dar seguimento ao cadastro de primeiro acesso. Ao clicar em Prosseguir, aparecerá um comprovante de cadastro de pessoa obrigada, o qual poderá ser impresso. Com isso, o cadastro de pessoa física no SISCOAF, o sistema do COAF, estará feito. No caso de pessoa jurídica, o processo de cadastro de primeiro acesso é similar, guardando as devidas diferenças quanto aos dados que devem ser inseridos. No SISCOAF, acessado pelo link presente no website do COFES, em sendo o primeiro acesso enquanto pessoa jurídica, também deve-se clicar em Primeiro Acesso. Na tela que abrir, no caso de pessoa jurídica, deve-se clicar em Pessoa Jurídica. Nesta tela, no caso de pessoa jurídica, deve-se inserir o número do CNPJ sem pontos nem traços. No campo abaixo, preencher com o e-mail do responsável dessa pessoa jurídica. No campo seguinte, deve-se digitar novamente o mesmo e-mail para confirmá-lo. Por fim, basta digitar o CAPTCHA, digitando os caracteres que aparecem na imagem. Lembrando que isso serve para comprovar que o preenchimento esteja sendo feito por uma pessoa de verdade e não um sistema tentando criar cadastros automáticos.
Feito isso, basta clicar no botão Enviar e-mail. Ao receber o e-mail, basta clicar no link que está contido no corpo da mensagem para dar continuidade ao cadastro de primeiro acesso de pessoa jurídica. Na tela que abrir, ao clicar no link presente no corpo da mensagem enviada, deve-se digitar o CNPJ e, no campo à direita, digitar os caracteres que aparecerem na imagem acima desse campo. Feito isso, bastará clicar no botão Prosseguir. Na tela seguinte, será possível adicionar as atividades que essa pessoa jurídica desempenha. Para tanto, utiliza-se o botão Adicionar atividades não listadas. Depois de completada a tabela com a lista das atividades, deve-se clicar no botão Prosseguir. Nessa tela, deve-se identificar a pessoa física responsável por essa pessoa jurídica que está sendo cadastrada. Para isso, deve-se informar o CPF desse responsável, o qual seja o mesmo informado na Receita Federal. Uma alternativa seria se a empresa tiver certificado digital. Neste caso, deve-se clicar no ícone do certificado digital. Para dar seguimento ao cadastro, deve-se clicar no botão Prosseguir. Ao prosseguir, abrirá uma tela para completar os dados de identificação da pessoa jurídica. Os campos assinalados com um asterisco vermelho são obrigatórios. Portanto, no mínimo, devem ser preenchidos o nome empresarial da pessoa jurídica, qual é a razão social, o CEP, o endereço com bairro, UF, cidade e pelo menos um telefone de contato, além do e-mail institucional. Preenchidos os campos, deve-se clicar no botão Prosseguir. Feito isso, abrirá a tela para informar quem está fazendo a comunicação. Essa pessoa, que já tenha um cadastro de pessoa física nesse sistema, será o responsável em manter o relacionamento dessa pessoa jurídica com o COAF. Para tanto, basta digitar o CPF desse usuário e clicar no botão Prosseguir. Na tela seguinte, deve-se digitar a senha no sistema COAF da pessoa física informada na tela anterior e clicar no botão Prosseguir. A tela seguinte serve para conferir todos os dados informados, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física usuária do sistema. Vale lembrar que o botão Prosseguir nesta tela está desabilitado. Para habilitá-lo, deve-se clicar na caixinha à esquerda da frase "Declaro estar ciente do termo de uso do SIS-COAF". Ao clicar em Prosseguir, aparecerá um comprovante de habilitação de pessoa obrigada. A sugestão é que esse comprovante seja impresso e bem guardado. Com isso, o cadastro de pessoa jurídica no SIS-COAF, o sistema do COAF, estará feito. Lembrando que aquela comunicação de não ocorrência dispensa a existência desse cadastramento. Uma vez feito o cadastro, torna-se possível realizar as comunicações para os casos de situações de operação suspeita. Ressalta-se que essa comunicação deve ser feita no prazo de 24 horas, ou seja, até o dia seguinte da data da operação de caráter suspeito, seja uma transação imobiliária ou mesmo que somente uma proposta. Isso está estabelecido no artigo 8º, incisos 1 e 2 e artigo 9º, incisos de 1 a 12 e seu parágrafo único da Resolução COFES, número 1336 de 2014, que se baseia na Lei 9.613 de 98, já considerando a nova redação dada pela Lei número 12.683 de 2012. Importa lembrar que não se deve informar o cliente de que será feita ou de que foi feita essa comunicação. O cliente nunca deve ser informado sobre a existência dessa comunicação. A comunicação de operações suspeitas é feita no sistema do COAF, o SIS-COAF, podendo ser acessado diretamente pelo website do COFES. No site do COFES, para acessar o SIS-COAF, deve-se clicar no menu Utilidade Pública e escolher a opção Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Na tela que abrir, deve-se clicar no link apresentado no item 2, que aborda a comunicação de operações suspeitas. Já tendo realizado anteriormente o cadastro de primeiro acesso, na tela que abrir desta vez e das próximas vezes, bastará acessar o sistema a partir do quadro intitulado Acesso ao SIS-COAF. Para tanto, completa-se os campos CPF, digitando apenas os números, sem pontos nem traço, e senha, digitando a senha criada no cadastro. Feito isso, clica-se no botão Acesso. A tela seguinte é o SIS-COAF. Para fazer a comunicação de operações suspeitas, clica-se em Registrar comunicação. Na tela seguinte é feita a comunicação de operações suspeitas. No primeiro campo, deve-se escolher o segmento em que a ocorrência suspeita se enquadra. De acordo com a escolha feita nesse campo, o formulário será atualizado com campos específicos referentes ao segmento escolhido. Abaixo desse campo, são exibidos os dados do usuário do sistema.
Mais abaixo, aparece o campo Retificadora, com duas opções, sim e não. Por padrão, este campo já vem selecionada a opção não. Contudo, caso tenha sido realizada a comunicação que no futuro demande retificação, bastará selecionar a opção sim. A opção retificadora, por padrão, é não, porque parte-se do princípio que está sendo criada uma nova comunicação. Caso haja necessidade de retificar uma comunicação já enviada, bastará entrar nessa tela novamente e escolher a opção sim. Neste caso, aparecerá um campo para que seja digitado o número COAF da comunicação a ser retificada. Esse é o número de protocolo gerado pelo envio da comunicação. Na sequência da tela, são apresentados alguns campos de dados básicos da comunicação. Atenção especial deve ser dada ao número origem. Ao lado direito desse campo, é exibida a observação de que esse é o número de controle do comunicante. Em outras palavras, aquele que esteja realizando a comunicação deve inventar esse número, sendo um número de seu controle e deverá ser único para cada comunicação que fizer. Caso seja digitado um número que já tiver sido digitado em outra comunicação, o sistema não permitirá dar seguimento à comunicação. Portanto, há de se criar alguma forma de controle das comunicações. Nos demais campos, deve-se digitar informações sobre o fato que se esteja sendo comunicado. A cidade onde a ocorrência suspeita aconteceu, o estado, a data de início dessa ocorrência, assim como a data final e o valor da ocorrência. Se o fato aconteceu num único dia, a data de início será igual à data final. O valor da ocorrência é o valor da operação de caráter suspeito. Se for uma transação imobiliária, deve-se informar o valor dessa transação. Se for referente a uma transação de compra e venda, informa-se o valor do imóvel. Na sequência, estão alguns campos para identificar os envolvidos nessa operação. Deve-se informar todas as pessoas envolvidas, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, ou seja, qualquer um que se relaciona com o fato que se esteja comunicando. No primeiro campo do quadro, digita-se o CPF se for pessoa física ou o CNPJ se for pessoa jurídica. Caso não possua esse dado, bastará clicar no quadradinho ao lado direito da expressão pessoa sem CPF CNPJ. Tendo ou não tendo o número de CPF ou CNPJ, deve-se informar o nome da pessoa, sendo o nome completo da pessoa física ou a razão social da pessoa jurídica, e escolher uma das opções do tipo de envolvimento. Essas opções variam de acordo com o segmento escolhido anteriormente no primeiro campo dessa tela. Na sequência, são apresentadas caixas de seleção referentes à pessoa politicamente exposta. Caso essa pessoa, física ou jurídica, se enquadre na lista estabelecida pela Resolução COAF número 16 de 2007, basta clicar na caixinha logo abaixo para selecionar essa opção. Ao lado direito, é apresentada outra seleção que somente deverá ser feita se a pessoa que estiver sendo adicionada for uma pessoa obrigada. Ou seja, se for uma pessoa que se enquadre em um dos incisos do artigo 9º da Lei nº 9.613 de 98, considerando a redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012. Por fim, o campo intitulado Servidor Público, por padrão, é apresentado com a opção Não já selecionada. Contudo, no caso de um indivíduo que se esteja adicionando como envolvido nessa ocorrência seja um servidor público, deve-se escolher dentre as outras opções desse campo. Deve-se escolher a opção Sim, caso o envolvido seja servidor público. Caso seja servidor público federal, deve-se escolher a opção SPF. Caso seja servidor público estadual, deve-se escolher a opção SPE. E caso seja servidor público municipal, deve-se escolher a opção SPM. Contudo, se não souber se essa pessoa é servidor público, então deve-se deixar escolhida a opção Não. Essa opção serve tanto para informar que o indivíduo não seja servidor público, quanto para informar que o comunicante não possui essa informação. Preenchidos os campos sobre a pessoa envolvida, basta clicar no botão Adicionar. Se na ocorrência tiverem mais pessoas envolvidas, deve-se preencher esses campos e adicionar cada uma delas. Cada vez que uma pessoa for adicionada, será listada na tabela abaixo dos campos. Caso tenha adicionado equivocadamente uma pessoa, bastará clicar no botão Excluir para apagar essa pessoa. Abaixo de tudo isso, será apresentada uma lista de opções que varia de acordo com o segmento selecionado anteriormente, a respeito do enquadramento. O enquadramento é algo simples. Aparecerá uma lista de descrição das opções de enquadramentos e bastará selecionar o enquadramento em que a ocorrência se encaixar.
pode acontecer de uma ocorrência ser relativa a vários enquadramentos, e nesse caso, bastará marcar todos os enquadramentos que entender que a ocorrência se relacione, podendo marcar quantas opções desejar. Abaixo dessa lista de enquadramentos, encontra-se um retângulo grande, sendo um campo de informações adicionais. Nesse campo, é possível escrever livremente, detalhando as circunstâncias que motivaram essa comunicação. Será nesse campo que o comunicante descreve o fato em si dessa ocorrência. Além de narrar o fato que motiva o envio dessa comunicação ao COAF, é importante incluir todas as informações que julgar relevantes e que não tenha sido informado nos campos anteriores do formulário. Quanto maior o detalhamento e quanto mais informações, melhor será a análise realizada pelo COAF. Concluindo o preenchimento dos campos da comunicação de operação suspeita, bastará clicar no botão Enviar comunicação para que o sistema faça uma checagem do formulário de registro de comunicações. Caso seja encontrada alguma informação divergente, será apresentado um alerta para que o comunicante possa corrigir a informação. Com o formulário sem divergências, será apresentada uma tela de confirmação e, com isso, finaliza-se o envio da comunicação. Neste curso, foram abordadas informações importantes a respeito da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os aspectos legais, a resolução do COFES, o motivo de fazer as comunicações, assim como os riscos e as penalidades de não as fazer. Também foram apresentados os passos para como fazer a comunicação de não ocorrência, como realizar o primeiro acesso e o cadastro no SIS-COAF, o sistema do COAF, tanto quanto como fazer a comunicação de ocorrência suspeita. Agora basta seguir essas orientações e fazer o que deve ser feito.